Você conhece ou já imaginou como é os bastidores de um campeonato de ornitologia? Então, criadores, estamos aqui agora com o Wagner, que é o diretor executivo da FOB. E Wagner, outro questionamento que chega muito para a gente é a respeito de ser juiz. Qual é a função e como é feita a formação de um juiz hoje de canto, porte e cor de pássaros? Você poderia explicar um pouquinho desse mundo para a gente, sabendo que você é juiz com status nacional e também internacional? Explicar um pouco para o criador, quem tem vontade de seguir esse caminho? Ser juiz é se colocar a serviço da ornitologia. No caso, eu sou um juiz do segmento de canários de cor. Então, hoje em canários de cor nós temos mais de 700 cores diferentes. O canário é um ser mutante por excelência, né? Então, o canário começou a ser criado há mais de 500 anos na Europa. O canário é oriundo das Ilhas Canárias, e na época das navegações, anteriores a 1500, nós tínhamos essas aves capturadas nas Ilhas Canárias e eram criados nos reinos na Europa. Por isso que se fala muito canário do reino. Na verdade, o canário não é uma ave brasileira, é uma ave europeia, criada em cativeiro há mais de 500 anos. Então, posso falar do segmento que eu julgo, e que é muito difundido no mundo todo, porque muitas vezes a gente fala, aqui no Brasil nós temos cerca de 8.500 criadores ligados à federação. Uma das federações tem 20 mil associados, um país que cabe dentro do estado de São Paulo. Isso é muito difundido, é um hobby extremamente popular na Europa, E eu citei um exemplo, a Bélgica, mas tem a França, a Itália, a Alemanha, a Espanha, Portugal, onde inclusive foi o Campeonato Mundial no ano passado, foi em Matosinhos, em Portugal. As aves expostas e uma linguagem, uma forma de se relacionar muito parecida ao que a gente tem aqui no Brasil, Porque a gente fala a mesma linguagem, a linguagem do ornitólogo. Então, falando um pouco de canários de cor, aqui tem um manual. Então isso aqui é o standard. Então aqui estão todas as cores, alguns exemplares. Aqui tem canário de canto, peguei um exemplar de um periquito, e assim nós temos exóticos, temos os psitacídeos, os agapornis, e temos também um outro segmento bastante grande, que é o segmento de canários de porte. Então aqui nós temos um standard que nós, juízes, temos que seguir. Tem uma ave, existe uma pontuação padrão para essa ave. E o julgamento dos canários, por exemplo, ele acontece em dois momentos. Existe uma pré-qualificação nos clubes, então os clubes espalhados pelo Brasil nos chamam para fazer essa avaliação das aves do clube. As aves que são qualificadas, que possuem pontuação acima de uma determinada pontuação que a gente define, que pode mudar de ano para ano, ela tem crescido, porque o padrão, o standard vem crescendo, então essa pré-qualificação a gente vai aumentando o nível do sarrafo. É basicamente isso que a gente faz. Nós fazemos uma avaliação dessa ave e qualificamos as aves campeãs, ou as melhores aves, para virem para o Campeonato Brasileiro. Aí no Campeonato Brasileiro nós fazemos o julgamento, e as aves campeãs são as aves campeãs brasileiras de ornitologia. Essa função, do juiz é uma função primordial para a ornitologia em todos os segmentos, porque é o juiz que vai dizer ao criador como que está o trabalho de desenvolvimento, como que está o fenótipo das aves apresentadas nos concursos. Ou seja, nós vamos dizer, a sua ave tem essas características positivas e essas outras características que não são tão positivas assim. Então há necessidade de trabalho genético para ir se corrigindo determinadas características que não são muito boas, e também um trabalho genético para fixação das características boas, e com isso fazer uma elevação do padrão genético daquela família, daquelas aves criadas por aquele determinado criador. Basicamente essa é a nossa função. A função também de motivação dos criadores. Rotineiramente no nosso canal no YouTube nós temos lives onde a gente faz várias explicações sobre as aves e características importantes, formas de criação, forma de trato, etc. Justamente para poder difundir, e para transmitir conhecimento. O juiz, via de regra, é essa pessoa, é um veículo de formação dos criadores, tanto
pela internet, através dessas lives e dessas aulas, como também presencialmente num clube, na hora de fazer o julgamento das aves apresentadas pelos criadores naquela determinada região ou naquela determinada cidade. Faz parte da nossa formação, uma avaliação bastante rigorosa. Nós temos que ter um tempo mínimo de associação a um determinado clube, né? Nós temos que ter uma participação como criador. Antes de ser juiz, eu tenho que ser um criador. Depois, nós passamos por uma prova teórica, onde a gente tem que demonstrar conhecimento na parte teórica das aves, principalmente ligados às características genéticas das aves e também algumas características do fenótipo da ave, reconhecimento de melaninas, lipocromos, etc. Depois existe uma prova prática, né? Essa prova prática acontece aqui no Campeonato Brasileiro. Essa prova prática ela é dividida em três etapas. Uma etapa de reconhecimento das aves, no caso específico canais de cor, sendo que existem mais de 700 cores diferentes. Nós temos que fazer o reconhecimento dessas 30 cores em 15 minutos, 30 segundos por cor. Depois a segunda etapa é uma etapa de julgamento e classificação dessas aves, é formado algumas mesas com individuais e também com quartetos, e onde nós temos que fazer julgar essas aves, né? Fazer a avaliação dessas aves. E dentro dessa avaliação, naquela mesa formada lá, provavelmente tem o campeão brasileiro e tem aves que não foram classificadas. Eu não posso ter nenhum erro grave, ou seja, eu não posso pegar o campeão brasileiro e colocar ele para fora da mesa e colocar uma ave que não foi classificada no Campeonato Brasileiro como, na minha opinião, uma ave campeã. Isso tanto no julgamento dos individuais também como no julgamento dos quartetos. Quarteto são 4 aves iguais, né? O criador apresenta 4 aves e essas aves elas têm que ser o mais próximo do padrão ideal de apresentação dessa ave, do fenótipo dessa ave, né? E mais próximo do padrão, e além de ser mais próximo do padrão, elas têm que ser iguais, como se fosse um clone, uma ave clone da outra. Quanto maior o nível de semelhança entre as aves e maior for o padrão, maior é a valorização desse quarteto. O juiz da ornitologia é um grande animador, um grande motivador para que as pessoas criem, para que as pessoas se apaixonem pelas aves. E para ser um juiz exige muito da gente, né? Porque no período de julgamento a gente deixa as nossas famílias em casa e saímos Brasil afora julgando as aves. É um serviço que a gente presta à ornitologia, não remunerado. Todos os trabalhos feitos aqui na federação são sem nenhum tipo de fim lucrativo. A federação é uma federação sem fins lucrativos e nós, juízes, prestamos o nosso serviço, damos o nosso tempo sem nenhum tipo de interesse econômico. Bom, pessoal, acredito que os esclarecimentos do Wagner nos ajudaram muito, veio a esclarecer muito sobre esse mundo diferenciado da ornitologia, e quero que vocês nos acompanhem sempre nos vídeos, façam sua inscrição, ativem o sininho e continue nos acompanhando, deixando suas perguntas nos comentários. Muito obrigado!